Queria convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia no Salmo 116. Foi como a gente começou esse momento de ação de graças. Foi lendo o Salmo 116, nos versículos 12 a 14. Eu quero ler o Salmo todo. E à medida que eu for lendo, eu vou já comentando, porque eu quero chegar num ponto de aplicação para todos nós. As orações são as nossas emoções, irmãos. As nossas emoções, elas são assim, elas são voláteis, inconstantes. É por isso que a gente precisa da fé, porque a fé rege as emoções. Quando estamos diante da morte, a gente aprende a valorizar a vida. Mas é diante da morte que a gente percebe também o quanto as nossas emoções, elas são voláteis e não são confiáveis. Tem uma hora que a gente parece um super-herói. Na outra, no momento seguinte, a gente parece o maior fracassado. São as nossas emoções. Versículos 6 a 9, no segundo momento do Salmo, ele fala assim: o Senhor vela pelos simples. Preste atenção na intervenção e na boa mão do Senhor. O Senhor vela, Ele cuida, Ele observa, Ele assiste, vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Veja agora, irmãos, o segundo momento do Salmo. O salmista observou como as suas emoções são voláteis. Então ele está dizendo: o Senhor na verdade está olhando para mim. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. O Senhor sempre está olhando para os seus filhos. Não tem um momento que Ele se esqueça de você. Não tem um momento que Ele não esteja cuidando de você. Não tem um momento que mesmo quando você peca, Ele não revele o seu amor lá na cruz, através do sangue de Jesus, lhe purificando de toda a iniquidade. O Senhor vela, o Senhor observa, o Senhor presta atenção. Entretanto, veja o que Ele diz no versículo 7. Ele diz: alma, que aqui é a sede das emoções, é a sede da nossa mente, da nossa razão. Então ele diz: alma, minha alma, volta ao teu sossego. Preste atenção, as nossas emoções não são confiáveis, mas Deus é confiável. Amém, irmãos? Amém? Amém. Deus é confiável. Então a gente não pode ser conduzido pelas emoções. A gente tem que ser conduzido por uma firme convicção de um Deus que vela por nós o tempo todo. Não titubeia, Ele não para, Ele não cessa, não se cansa, não se fadiga, o guarda de Israel. Ele certamente está guardando, velando, protegendo. Amém. Volta minha alma. E aí ele diz no versículo 9: em vez de eu andar pelas minhas emoções, em vez de eu andar pelas minhas circunstâncias, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu vou andar com Deus. Essa é uma decisão pessoal. Eu vou andar com Deus. Nós vimos um testemunho, que foi o testemunho de gente andando com Deus. E talvez, certamente aqui nesse auditório, todo mundo teria o testemunho para dizer que anda com Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta e, por favor, não jogue fora essa pergunta. A sua experiência com Deus, que você poderia contar, faz quanto tempo? Porque se você teve uma experiência passada, mas não está andando com Deus hoje, pode ter certeza, irmão, que você está precisando voltar. Eu não estou falando voltar à igreja, não. Eu estou falando voltar a andar com Deus. Voltar a ter brilho no olho. Voltar a se ajoelhar e buscar a face do Deus eterno. Porque você pode ter tido muita experiência no passado, mas elas não servem para o presente e para as circunstâncias que você está vivendo hoje.
Se você tem fé de que Deus vela por você, volte no nome de Jesus a andar na presença do Senhor. Ajoelhe-se, busque-o. Ele se deixa encontrar para aqueles que o buscam. Mas quem não busca o Senhor é quem sai perdendo. Andarei na presença do Senhor aqui, na terra dos que vivem. Versículo 10 a 14. É para mim a parte principal desse salmo. Veja o que ele diz. Versículo 10. Ele está falando da inconstância dele mais uma vez. Ele fala: eu cria, ainda que disse, eu estive sobremodo aflito. Ou seja, o fato de eu estar aflito, eu não preciso dizer que eu não estou crendo. Mas a fé é justamente quem domestica, quem cuida, quem põe numa jaula a minha angústia. As nossas emoções precisam estar debaixo da fé. Elas precisam estar regidas pela fé. Vocês vão lembrar dos discípulos no barquinho, quando vem uma tempestade e Jesus está dormindo. Eles acordam e eles dizem para o mestre: mestre, não te importa que pereçamos? Como eles vão perecer se o dono da vida está no barco? Jesus foi quem tinha mandado eles saírem daquela borda para chegar até a outra borda. Se Jesus manda uma coisa, essa coisa vai acontecer. Então eles acordam o mestre. Quando o mestre se acorda, ele vai lá e repreende o vento, acalma o mar. E os discípulos ficam atordoados e falam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus os repreende. Você lembra o que é que Jesus disse para eles? Por que vocês são assim, tímidos, homens de quê? De pouca, de pequena fé. A timidez ali não é a pessoa que é envergonhada de subir num palco. A timidez ali é a pessoa que não tem coragem de repreender suas próprias emoções, confiando na presença de Deus. Isso é timidez. Quando a gente não aprende a repreender as nossas emoções ruins, porque a gente está andando na presença daquele que vela por nós, daquele que é maior do que tudo. Louvado seja Deus. Versículo 11. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Ou seja, eu não consigo acreditar mais em nada. Não está falando de Deus, ele está falando das circunstâncias. Foi interessante aqui no testemunho, quando Rúbia falou, a médica disse, ela precisou ir para o oncologista. O oncologista mandou uma outra médica. Não foi assim, Rúbia? Porque estava difícil suportar. Não, tem que fazer a cirurgia, tem que fazer a cirurgia. Mas eu não quero, eu não acredito, eu não gosto. Todo homem é mentiroso, né, Rúbia? Tem uma hora que é assim. Não quer dizer que a gente não crê em Deus. Mas aqui a situação é tão pesada que a gente fala: não dá para crer. Não dá para crer no prognóstico, não dá para crer no diagnóstico, não dá para crer. Versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É aqui que eu queria me deter. Eu não quero me deter muito não, mas é onde eu queria que a gente tivesse a maior ênfase desse salmo. O ponto é o seguinte: se nós andamos com Deus e reconhecemos que Ele tem sido generoso conosco, que Ele tem andado conosco, mesmo sem nós não merecermos, irmãos, porque nós merecíamos, era um inferno, eternamente, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele foi até a cruz e nos redimiu, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu a remissão dos nossos pecados, por causa da sua misericórdia. Se temos andado com Deus, essa pergunta é a mais importante desse texto. O que é que eu tenho dado a Deus? Quando eu reconheço que Deus tem sido generoso comigo. O que é que eu tenho dado a Deus? Quero confessar para vocês que o ano 2020 foi uma luta muito grande para mim. Um dos anos mais difíceis. Foi muito pesado, foi muito cansativo. Quando cheguei agora em janeiro, eu estava com a expectativa de ter 5 dias de férias.
uma expectativa. Preparamos, nós, eu e minha família, nos preparamos para tirar 5 dias de férias. Nós íamos na segunda-feira. Na sexta-feira anterior, veio uma notícia dizendo que a gente não podia mais sair de férias. E foi difícil para mim. Foi difícil para minha esposa. Sabe qual era a minha sensação? Era o seguinte: eu passei 1 ano lutando na frente de batalha da igreja. Não é possível que eu não mereça 5 dias de férias. Não é possível que eu não possa tirar 5 dias de férias. Eu fui me ajoelhar. Eu fui falar com meu pai. Eu falei: Senhor, eu sei que eu estou errado. Eu sei que o Senhor vela por mim. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor sabe se eu estou ou não estou cansado. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, inclusive o descanso. Mas, Senhor, eu estou me sentindo agora como se eu fosse vítima. Eu estou me sentindo agora como se não houvesse aquilo que eu precisava, como se eu não recebesse aquilo que eu tinha para receber. E eu pedi a Deus perdão. Eu disse: Senhor, me perdoe. Porque na verdade quem me dá força é o Senhor. Quem me dá poder é o Senhor. Quem me dá vocação é o Senhor. Quem me dá família é o Senhor. Quem me dá o ar para respirar é o Senhor. Então eu não posso dizer diante do Deus vivo que eu estou cansado. Eu não posso dizer diante do Deus vivo que não tem ainda lenha nem massa para queimar. Tem! E Ele sabe qual é o dia, Ele sabe qual é a hora. Por isso essa pergunta é a mais importante. Deus lhe abençoou no ano de 2020? Sim, irmãos. Quantos aqui foram abençoados? Deus lhe abençoou já em 2021? Eu vou dizer: sim, Deus me abençoou em 2021. Durante 2020, meu filho mais velho, acometido de uma doença pesada, precisando de tratamento, terminou conseguindo um tratamento caríssimo, cada dose R$35 mil. E nós conseguimos pelo SUS. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E agora já está prometido que agora, dia 3 de março, eu peço oração porque eu sei que a galera aqui é boa de orar. Amém ou não? Não? Sim ou não? Ore, irmão, por favor. Meu filho se chama Judá. Dia 3 de março vai submeter a cirurgia para ver se cura de uma vez por todas dessa enfermidade que ele tem. Deus tem sido muito bom comigo. Como é que eu posso achar que Ele não está me dando aquilo que eu supostamente acho que mereço? Eu achava que merecia 5 dias de férias. Mas a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo é: o que é que eu vou dar a Deus? Não o que é que Deus precisa me dar. Deus não está me devendo nada, irmão. Mas eu estou devendo tudo a Deus. Tudo, a minha vida toda, eu estou devendo a Deus. O que é que eu vou dar a Deus? Não me venha dizer: eu vou dar ali o dízimo, eu vou lhe dar a oferta, eu vou dar dinheiro, porque Deus quer é você. Deus quer é a sua oração. Deus quer o seu gás, sua energia, sua vitalidade. Deus quer a sua evangelização dos perdidos. Deus quer você com o coração cheio de fogo, cheio de Deus. O que é que eu darei ao Senhor? Versículo 13, 14, ele diz o que é que vai dar. Ele diz: tomarei o cálice da salvação, ou seja, eu vou ter uma aliança ainda mais forte com Deus. A expressão que é usada aqui, tomarei o cálice, é que naquela cultura, quando alguém ia se casar, eles trocavam de cálice. Era um compromisso e uma aliança. É por isso que Jesus na ceia, Ele deu um cálice para poder dizer para mim e para você que estava fazendo uma nova aliança. Então o que é que eu vou dar ao Senhor? Primeira coisa que eu vou dar ao Senhor: eu vou me comprometer em andar com Deus de verdade. Amém? Amém, irmão? Você vai se comprometer essa noite? Senhor, me gaste. Senhor, me use. Eu quero andar contigo de verdade, valendo, Deus.
Eu não quero ter aparência de crente. Eu quero ser de verdade. Segunda coisa que ele diz: invocarei o nome do Senhor. Como é que está a sua vida de oração? Você está orando? Não me venha dizer assim: eu vou para a reunião de oração, vou para o círculo de oração. Não estou falando disso não, irmão. Estou falando de programação de igreja não. Eu estou falando do óleo sobre a sua botija. A sua. Estou falando do seu coração cheio de Deus. Depois ele diz, terceira coisa: eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Quando eu fui ordenado pastor, pediram para eu ficar de joelhos, impuseram as mãos sobre mim, e eu prometi, ali, diante da presença do Altíssimo, que a minha vida seria para o serviço dEle. Eu não tenho outra opção, porque eu fiz um voto. Quando você se tornou crente e foi batizado, você era na presença diante de Deus. Quando você foi ser recebido como um membro em alguma igreja, você era na presença de Deus, você fez um voto. Você fez um voto de que Deus poderia usar a sua vida, de que você seria fiel a Deus. Eu vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Está aqui a resposta: tomarei o cálice, ou seja, eu vou ter uma intimidade maior, a minha aliança será mais forte com Deus. Segunda coisa, eu vou ter uma vida de oração intensa. A terceira coisa, eu vou me deixar usar, me deixar gastar pelo Senhor, para que a glória de Deus encha a terra. Três coisas, que é a resposta quando a gente pergunta: o que é que eu darei ao Senhor em troca dos seus benefícios para comigo? A última parte, versículo 15 até o versículo 19, ele diz assim: preciosa é aos olhos a morte do Senhor, a morte dos seus santos. O que é que esse versículo está dizendo? É que se Deus mantém você e eu vivos, não é porque de alguma maneira isso seja o melhor para nós, porque é melhor estar com o Senhor, e Paulo diz isso. Por isso é preciosa a nossa morte na presença do Senhor, porque a gente vai estar com Ele. Rúbia, Deus acabou de alongar seu prazo de validade, irmã. Foi ou não foi? Estava vencendo, ele disse: não, peraí. Aí alongou, feito Ezequias, lembra? Orou e tome mais tempo, vai mais tempo agora viver. Pois veja, para Deus era mais preciosa você lá na presença dEle. Por que é que Ele deixou você ainda aqui? Para você poder cumprir esses votos, para você poder ser um caminhão de bênção aqui na terra. Lembra de Paulo? Ele diz: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu prefiro morrer. Mas se eu tenho que ficar aqui para servir. E servir os irmãos. E alcançar os perdidos. Versículo 16: Senhor, deveras eu sou teu servo. Eu só sou isso, irmão. Eu estou falando de mim, mas é você também. A gente só é um servo. Se você tiver título, joga esse título no lixo. Não adianta de nada eu ser pastor se eu não servir. Você ser presbítero, diácono, ser arcanjo. Tem gente que é apóstolo, arcanjo, pai de apóstolo. Vocês já viram isso? É que adianta você ter os títulos. Senhor, eu sou teu servo, sou filho da tua serva. Senhor, tu quebraste as minhas cadeias. Quais eram as cadeias que o salmista tinha? Eram as cadeias da angústia, que são as piores. Cadeias emocionais. Ele disse: o Senhor quebrou minhas cadeias. E aí ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia, aleluia,
Amém, irmão? Quero saber para você hoje, o que você dará ao Senhor em troca dos seus benefícios? Você hoje pode se comprometer de novo, dizendo para Deus: Senhor Deus, eu quero ter mais intimidade contigo, aliança. Senhor Deus, eu quero ter uma vida de oração mais forte. Senhor Deus, eu quero que o Senhor me use no serviço para a tua glória. 3 coisas. Você está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui? 3 coisas. Ter mais intimidade com Deus, ter uma vida de oração mais real e ser usado por Deus no serviço para a glória de Deus. Você está disposto para dizer isso para Deus? Se você tiver, eu queria chamar você para ficar de pé. Eu queria orar por você, assim como eu vou orar por mim também. Eu estou precisando desse gás. Estou dizendo para Deus: Senhor, me use para a sua glória. Amém. Se você quer, irmão, fique de pé. Você está consagrando sua vida e está dizendo: é isso que eu vou dar ao Senhor em troca dos seus benefícios para comigo. Amém. Manassés, se quiser vir para cá com o pessoal do louvor, pode vir, tá? Vamos orar. Senhor, nós estamos de pé para dizer ao Senhor que hoje, nessa noite, ouvindo esse testemunho, fomos tocados. Nós fomos lembrados que quando passamos por aperto, por angústia, não é porque o Senhor se esqueceu, mas é porque o Senhor, na verdade, está nos abençoando ainda mais. Então, muito obrigado pelo testemunho que recebemos hoje, Senhor Deus. Pelo ânimo, pela injeção que o Senhor nos deu hoje. E agora, nós reconhecemos que durante esse ano, no ano passado, esse ano, nós temos visto a tua bondade na nossa vida, os teus benefícios. Agora, Senhor, eu quero te pedir, nos ajuda a cumprir esses votos. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos íntimos de ti, conhecermos mais ao Senhor. Nos ajuda a termos uma vida de oração mais viva, mais real. E, Senhor, nos use para a sua glória, Deus. Não nos deixe arrefecer. Por isso eu peço no nome de Jesus, aquece os corações que estejam aqui, Pai. Não nos deixa sair daqui senão esbraseados pelo Espírito do Senhor, Pai. Isso eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Vamos cantar? Vamos ficar de pé para a gente cantar, não é? A gente também quer se gastar para o Evangelho. Mas outra bênção é o meu sogro, né? A minha sogra está aí, minhas cunhadas. E é um homem de muita paciência e de muita oração, né? Que o Senhor abençoe muito a sua vida, que me inspira a ser mais crente, viu, irmão João? Amém. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus
seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeito, perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Vamos dizer juntos: fiel é a tua palavra, fiel é tua palavra, ó Senhor. perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais. Sentimos infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, o poder, a presença, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si. Aleluia. Amém. Amém.